Olá pessoal, professor Luiz Antônio aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Tudo bem? Seja bem-vindo. E quando a questão de geometria não tem figura? Quando você está lá na sua prova, lá no seu concurso, ou então lá na sua escola, na avaliação escolar, e você se depara com uma questão de geometria, que no texto aparecem figuras geométricas, ele menciona triângulos, menciona quadrados ou menciona circunferência, e não tem um desenho, não tem nenhum quadrado, não tem um triângulo desenhado, não tem uma circunferência, não tem nada. Quando você tem que dispor, quando você tem que fazer, quando você tem que fazer um esboço da situação que está no texto. O que fazer? Eu trouxe um exemplo hoje para você que caiu na prova da Aprendiz de Marinheiro no ano de 2019, último concurso, em que a banca exigiu isso dos candidatos, exigiu que o candidato fizesse a leitura da questão, fizesse uma interpretação e fizesse um esboço da figura. Uma questão que não é das mais fáceis, mas também não é das mais difíceis. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar como é que resolve esse exemplo aí. Então a questão é essa, o enunciado está aqui, mas antes ainda de resolver a questão, eu quero te mostrar um teorema que se chama Teorema do ângulo externo. Em muitas questões de triângulo, você pode usar esse teorema para facilitar a tua vida, para poder economizar tempo na hora de resolver problemas. O que diz o teorema do ângulo externo? O teorema do ângulo externo diz o seguinte: a soma de dois ângulos internos de um triângulo, a soma de dois ângulos internos de um triângulo é igual ao ângulo externo não adjacente a esses dois. Ou seja, se você tem um ângulo externo aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo aqui é o ângulo externo, é o ângulo formado por um dos lados do triângulo e pelo prolongamento do outro lado. Esse ângulo, ele é a soma desses dois ângulos internos aqui, ó, A e B, não adjacentes a ele. Um exemplo para você aqui, ó, nessa figura nós temos um triângulo, nós temos que dois ângulos desse triângulo medem 60 graus e 40 graus. Esse ângulo externo aqui, ó, que não é adjacente a esses dois ângulos, ele mede 100 graus. Ele é exatamente a soma desses dois ângulos que você está vendo aqui, ó. Esse teorema, ele não é indispensável para resolver a questão da aprendiz, mas é um teorema que vai ajudar muito, vai economizar muito tempo na hora da prova, se você dominar esse teorema. Voltemos para a nossa questão, então. Então, a questão não tem figura, a questão só tem um texto em que nós temos que fazer a figura. Nós temos que ler esse problema, fazer uma interpretação e fazer um esboço da figura ao qual ele está falando. A questão menciona um triângulo ABC isósceles de lados AB igual a AC. Bom, então nós vamos iniciar a questão fazendo exatamente um triângulo de vértices ABC, de modo que os lados AB e AC tenham a mesma medida. Então nós vamos fazer essa figura aqui do lado aqui para você, ó. Na hora da prova você não vai ter régua, então você vai ter que fazer a mão livre mesmo. O seu desenho ele não precisa ficar perfeito, você precisa entender o que você está fazendo, mas o desenho não precisa ficar perfeito. É por isso que eu vou fazer a mão livre aqui também para vocês. Eu não vou utilizar régua, não vou utilizar nenhum programa aqui de desenho, tá? Para poder fazer a figura. Então tá aqui o nosso triângulo, vou colocar aqui os vértices, ó, A, B e vértice C. Então esse aqui é o nosso triângulo ABC. O problema diz que o triângulo é isósceles com os lados AB e AC iguais, ou seja, esses dois ângulos aqui, ó, que são os ângulos da base, ó, os ângulos dos vértices B e C, eles são congruentes. Então é isso aqui que nós temos. Vamos continuar lendo a questão. A questão menciona ainda um ponto D, ó. Seja o ponto D sobre o lado BC, de forma que o ângulo BAD é 30 graus. Bom, o ponto D, então, ele está sobre o lado BC, então ele está em alguma região aqui do lado BC. Então, suponhamos que ele esteja aqui, ó. Suponhamos que esse ponto D, ele esteja aqui. E, é claro, eu vou ter que ligar o vértice A até o ponto D, porque ele diz que o ângulo BAD mede 30 graus. Então, vou fazer isso. Então, vou fazer, ó, uma linha aqui, ó, ligando o vértice A até o ponto D. De novo,
Repetindo, não precisa ficar perfeito. Na hora da prova você não vai ter régua, você precisa entender. E qual é o ângulo de 30 graus que ele menciona? O ângulo de 30 graus, aqui, ó, ângulo BAD. Então, o ângulo é BAD. O vértice está aqui, ó, está aqui no ponto D. Então, esse ângulo aqui que eu estou destacando em vermelho é que é o ângulo BAD, que mede, como ele falou para a gente, 30 graus. Continuando com a leitura da questão. C já é um ponto. Um ponto sobre o lado AC, tal que o ângulo EDC vale x graus. Então, nós temos que um ponto E está aqui sobre esse lado AC aqui. Eu não sei onde está o ponto E. Então, suponhamos que o ponto E esteja localizado nesse ponto aqui. E agora eu vou ligar o ponto E até o ponto D, porque ele diz que o ângulo EDC vale x graus. Então, eu vou ligar aqui, vou fazer uma linha aqui, ó, ligando o ponto E até o ponto D. Onde está o nosso ângulo de x graus? O ângulo de x graus, ele está aqui, ó. Quando o problema fala que EDC vale x graus, o vértice está no ponto D, o vértice do ângulo está no ponto D. Então, está aqui o vértice D. Da mesma forma que ele nos falou que o ângulo BAD, no texto, ele falou que o ângulo BAD media 30 graus, aqui, ó, o vértice está no ponto A. Por isso que aqui está o ângulo de 30 graus. Então, aqui é o ângulo de x graus. Tendo em vista que o segmento AD e AE têm as mesmas medidas. Opa, os segmentos AD está aqui, ó, e AE tem as mesmas medidas. Então, esse triângulo que está aqui dentro, o triângulo ADE, ele também é um triângulo isósceles. Ele também é um triângulo isósceles e, portanto, esses dois ângulos aqui, que são os ângulos da base, que eu vou destacar em verde, são congruentes, têm a mesma medida, tá bom? Mas eu não sei que medida é essa. Bom, agora é o seguinte, eu vou utilizar nessa questão uma incógnita auxiliar. Nós já temos uma incógnita aqui, que é a incógnita x, que nós temos que descobrir essa incógnita x, mas eu vou chamar aqui, ó, o ângulo do vértice B e o ângulo do vértice C, eu vou chamar de y. Vou colocar y aqui e vou colocar y aqui. Não esqueça, eles têm as mesmas medidas, pois o ângulo do vértice B tem a mesma medida do ângulo do vértice C, pois o triângulo ABC é isósceles. Agora eu vou usar o teorema do ângulo externo, aquele teorema do ângulo externo que eu mostrei para vocês na outra tela. O teorema do ângulo externo, eu vou usar ele duas vezes para resolver essa questão. Eu vou utilizar o teorema do ângulo externo no triângulo EDC, tá vendo o triângulo EDC aqui pequenininho, ó? Vértices EDC, tá vendo? Tá vendo esse ângulo em verde aqui? Ele é um ângulo externo do triângulo EDC. Então, ele é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, ele é x mais y. Tá vendo que os ângulos, eu tenho dois ângulos internos do triângulo EDC, um ângulo é x, o outro é y, e esse aqui é um ângulo externo. Agora, observe que esse outro ângulo que está destacado em verde aqui tem a mesma medida desse outro aqui. Então, aqui também é x mais y, pelo fato do triângulo ADE ser um triângulo isósceles. Agora, eu vou utilizar o teorema do ângulo externo de novo, só que no triângulo, observe, ó, eu vou até escrever aqui para você, ó, observe o triângulo ABD. Observe o triângulo de vértices ABD. Está aqui, ó, vértice A, vértice B e vértice D. Nós temos dois ângulos internos desse triângulo ABD. Quais são os ângulos internos? 30 graus, vou destacar em amarelo para você. Um é 30 graus, o outro ângulo é Y. E aqui nós temos um ângulo externo. Está vendo que esse ângulo externo todo aqui, ó, é a soma de x mais y com x? Então, vou utilizar o teorema do ângulo externo. Ou seja, y mais 30 graus, que são os dois ângulos internos que nós temos, aqui, ó, y e aqui 30 graus. Esse ângulo, a soma desses dois ângulos deve ser igual ao ângulo externo. Quem é o ângulo externo todo? O ângulo externo todo é x mais y mais x. E agora nós vamos resolver. Aí você vai perguntar para mim, Luiz, mas eu tenho duas incógnitas, mas uma delas será eliminada. Lembra que eu falei que a incógnita y seria uma incógnita auxiliar? E ela será eliminada aqui, ó, porque aparece y de um lado da igualdade e aparece y do outro lado da igualdade. Então, essas duas incógnitas, elas serão eliminadas. O y vai ser eliminado com esse y aqui. Vamos ficar unicamente com
a equação 30 igual a 2x. Então, o x é 30 dividido por 2. Encontramos aí, ó, o valor de x, pessoal. X vale 15 graus. Agora, muito cuidado. Por quê? Porque a questão não te pergunta o valor de x. A aprendiz de marinheiro não perguntou o valor de x para você. A aprendiz de marinheiro quer a quarta parte de x. Aqui, ó, o valor da quarta parte de x. Ou seja, eu tenho que pegar esse 15 graus ainda e dividir por 4. Bom, então vamos pegar 15 graus e vamos dividir por 4. 15 dividido por 4, isso vai dar 3 graus e vai nos sobrar 3 graus, porque 3 vezes 4, 12, para chegar a 15, 3. Esse 3 graus aqui, a gente transforma ele para minutos. Sim, vamos transformar 3 graus para minutos. 1 grau são 60 minutos, então 3 graus são 180 minutos. E a gente pega esse 180 e divide por 4 de novo. Esse é o procedimento para você dividir ângulo. 180 dividido por 4, isso dá 45 minutos. Portanto, a quarta parte de x é igual a 3 graus e 45 minutos. Resposta da nossa questão, letra E. E aí, ficou tranquilo para você? Se não ficou tranquilo, assista o vídeo de novo. Se você já resolveu essa questão de uma outra maneira, de uma maneira mais rápida, deixa nos comentários aqui, compartilhe o seu conhecimento com a gente. Como eu falei, não é uma das questões mais fáceis, mas também não é uma das mais difíceis. Se você tem uma boa leitura, uma boa interpretação de texto, você consegue fazer esse esboço, você consegue fazer essa figura e você consegue resolver. Claro que o teorema do ângulo externo também ajuda na hora da resolução dessa questão. Então, se você gostou desse vídeo, se essa aula foi importante para você, dê um like aí no nosso vídeo, compartilhe esse conteúdo com pessoas que você sabe que têm interesse também nesse assunto, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Obrigado, grande abraço, até a próxima aula.